A paz do Senhor para todo mundo. Que Deus abençoe você ricamente. Tá pronto para estudar um pouquinho? Tá? Eu já vou deixar avisado que esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais longo, certo? Vai ser um pouquinho mais longuinho, certo? Então fique aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena. Cá estamos nós para aprender um pouquinhozinho da palavra do Senhor. Olha só, nós vamos falar sobre demônios territoriais e vamos falar sobre formas de orar. Agora, isto vai exigir de você que você tenha aí em mãos a sua Bíblia Sagrada para você analisar ponto por ponto. Então, você faz o seguinte, você pega esse vídeo e você vai paralisando ele e vai procurando na Bíblia o que a missionária está dizendo aqui, tá bem? Pode ser assim? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre demônios territoriais, nós vamos falar de formas de oração e nós vamos falar, tem um outro temazinho aqui também, sobre um certo anjo que ficou preso e também sobre o número 21, o número 12 e o número 3. Legal, né? Pois é, tem um bocado de coisinha aqui para a gente estudar que é maravilhoso. E quem não sabe ler a Bíblia, quem não tem leitura, aí faz o seguinte, escuta a missionária, tá bem? Escute e você vai perceber e aprender um bocado de coisa. O que você aprender é ótimo, o que não aprender, tudo bem, não fique agoniado não, certo? Então vamos lá, Deus nos ajude em nome de Jesus a compreendermos a Tua Palavra, nós aceitamos a Tua Palavra é a verdade e nós amamos a Tua Palavra. Agora o nosso coração e mente estão abertos para receber a santa e imutável Palavra do Senhor. Pai, abençoe nossa casa, nossa família e tudo quanto nos pertence. Acampa Teu anjo nos guiando e guardando em todos os planos que nós tivermos e em todos os âmbitos da nossa vida, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Então, amém. Vamos lá estudar um pouquinho, bora. Vai ser longo esse vídeo, viu? Então fique aqui até o fim, não me deixe não. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai abrir no livro de Marcos, o capítulo 5, porque para ganhar um pouquinho de tempo, você vai ler aí, você vai acompanhar juntamente comigo, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Ó. Primeiro nós vamos falar de forma de oração, certo? Formas de oração. Primeiro de tudo, formas de oração. Como é que eu faço? Quais são as formas que eu tenho, meu Deus, para orar? Eu vou lhe dar somente duas formas. Duas. Orar é conversar com Deus, orar é falar com Deus. Então, você fale com Deus do jeito que o seu coração mandar, do jeito que a sua boca mandar. Você sentiu, você fala, porque Deus ele entende tudo, ele entende o sentido, ele entende a lágrima, ele entende tudo que você chegar para ele vai ser compreendido. Então não deixe de orar porque você não sabe o que dizer. Se não sabe o que dizer, chore. Se não consegue chorar, medite. Fique quietinho ali conversando com Deus mentalmente, mas não deixe de orar. Então, duas formas. A principal de todas, acredite. Você não pode ir a Deus sem acreditar. Você não pode ir a Deus não acreditando que Ele é Deus, não acreditando que Ele é um Deus vivo que atende a oração daqueles que buscam a Ele. Você não pode ir a Ele sem isso. Então, a primeira coisa que o crente tem que fazer quando vai orar é acreditar. Então, já vá acreditando que Deus vai te ouvir e que vai te atender. Segunda coisa, segunda forma de oração, que eu quero trazer de forma simples. Esse assunto é muito grande, mas aqui eu estou trazendo coisinhas simples para você ir meditando e praticando, tá bem? Então, em primeiro lugar, não vá orar sem acreditar, vá orar acreditando que Deus é fiel e vai responder e atender a sua oração. Segunda forma que é sua forma de fazer, entendeu? Não depende de Deus, depende de você. Além de acreditar, você tem que tomar uma atitude. Então, toma uma atitude. Que atitude é essa? Eu vou orar até sentir que Deus me atendeu. Entendeu? Eu vou, em nome de Jesus, acreditar, vou tomar uma atitude e vou aguardar. Essa é a terceira forma. Acredite, toma uma atitude e aguarde.
acredite, tome uma atitude e aguarde. 3 formas de você orar. E fique descansado, porque Deus é fiel, fiel em tudo. Veja bem, eu vou dar aqui 3 exemplos de pessoas que tomaram atitudes na Bíblia, em relação aqui no versículo 2, Marcos 5. O endemoniado saiu ao encontro de Jesus. Veja que ele acreditou e tomou uma atitude, apesar de estar endemoniado. Veja bem aqui que Jairo foi até Jesus, tomou uma atitude, acreditou e foi até lá. E Jesus disse: aguarde. E a mulher do fluxo de sangue também tocou em Jesus. Ela se deslocou do lugar que estava. Então, minha irmã, meu irmão, se desloque, comece a fazer uma campanha, vá para o matutino, vá buscar a Deus, acredite no Senhor, busque a Ele, tome uma atitude. Agora fica chorando, morrendo na tuia e não se mexe. Toma uma atitude. Veja essas 3 pessoas. A mulher com fluxo de sangue foi até Jesus, Jairo foi até Jesus e até o endemoniado foi até Jesus. Eu não entendo como é que a pessoa vive procurando endemoniado. Eu conheço crente que vive procurando onde é que tem um endemoniado para ir atrás. A Bíblia diz que o endemoniado veio até Jesus. Então, se a pessoa quer libertação, a pessoa vem. A gente não deve estar procurando isso não. Isso daí já vem sem a gente procurar. Entendeu esses 3 sentidos? As 3 formas que você tem que fazer a sua parte para orar. Acreditar, tomar uma atitude e aguardar. É isso aí. Em relação aos demônios territoriais, Marcos 5, versículo 10. Aí vem o 12, o 17 em diante, você vai lendo aí. Existem demônios territoriais. É claro que aqueles demônios, está falando aqui quando os demônios pediram disse, não nos expulse daqui, e disse, me deixe ir para os porcos. É claro que os demônios não ficaram nos porcos. Os demônios voltaram e se apossaram daquelas pessoas da cidade, que foi uma cidade que expulsou Jesus. Aquela cidade expulsou Jesus dos seus termos. As pessoas endemoniadas disseram: a gente não quer você por aqui não. Você dá prejuízo, você fez com que os nossos porcos se perdessem. E expulsaram. Aquelas pessoas estavam endemoniadas. Expulsaram Jesus da cidade. Jesus tinha libertado aquele endemoniado de Gadara, que vivia há anos nu, se latanhando e nos cemitérios, nos desertos. O Senhor libertou. E eles viram o homem limpo, viram o homem vestido agora, mas mesmo assim eles não quiseram Jesus. Quantas e quantas vezes os demônios que estão territorialmente ocupando certos espaços, por mais que as pessoas vejam curas, vejam libertações, vejam mudança de vida, porque o principal de tudo é mudança de vida. Não adianta você vir contar muitas curas, o que é maravilhoso, mas a maior cura é a libertação, que é a mudança de vida. Né? Mudança de comportamento, realmente conversão. Então, existem demônios que ocupam territórios. Pode ser que ele esteja ocupando o território da tua casa, pode ser que ele ocupe territórios de famílias, não sei. Uma época eu fui numa cidade, e eu me lembro bem que quando eu passava para a igreja, tinha uma propriedade muito grande. Mas, irmãos, diante de Deus, quando eu passava, nós íamos todos de bicicleta nesse lugar, para a igreja, era um pouco longe, a gente ia de bicicleta. Quando a gente passava, podia estar o sol que fosse, mas quando chegava no termo do muro, daquela propriedade gigantesca que pegava o quarteirão todinho, parecia que ali estava escuro. A gente passava por ali, era tenebroso, era uma coisa assim, horrível. E eu dizia, meu Deus, que sensação ruim quando a gente passa nesse. Aí as pessoas diziam, porque essa casa aí, essa mansão aí é mal assombrada. E aí eu disse, mas esse negócio mal assombrado, eu ainda não tinha entendimento de demônios territoriais. Mas, amados, eles existem. E verdadeiramente nessa casa, depois a gente teve junto com o pessoal de lá, depois nós fizemos um trabalho evangelístico lá e a família se converteu e aquela nuvem negra saiu, mas deu muito trabalho. Foi preciso, tinha tanta coisa assim lá dentro que
pertencente aos antigos donos, aos antepassados dos donos, que vinham acompanhando, eram objetos que acompanhavam a família. E toda família que tinha aquele objeto, daquele povo muito, assim, tipo de 6, 7 gerações antes deles, toda a família que acolhia aqueles objetos tinha alguém que enlouquecia. E nesse lugar realmente tinha um rapaz que era louco, ele vivia num quartinho atrás de casa, assim, trancado mesmo, com grades, e as paredes dobradas, assim, era de 2 paredes juntas para poder segurar ele. E depois Deus fez uma grande libertação, aquele demônio daquele território saiu. Isso também pode acontecer, dele estar no território do seu trabalho, no território da sua casa, num território familiar, também em cidades. Tem cidades que são amaldiçoadas e é necessário que os crentes entendam isso e orem para quebrar toda a maldição em nome de Jesus. Então, existe também, Daniel também vem falar sobre esses demônios territoriais, lá no capítulo 12 de Daniel, se eu não me engano. Exatamente. Então, em Daniel 12, veja que o anjo disse assim: a sua oração foi ouvida desde o momento que você começou a orar. O rei que o anjo falava nessa passagem 12 de Daniel era de um reino humano. Não era de um reino humano, mas era espiritual. Entendeu? Ele disse: eu vim, Daniel, assim que você começou a orar, eu vim. Mas acontece que eu fui impedido pelo pelo rei da Pérsia e pelo não sei de que. Ele disse lá quem foi que impediu. Só que isso daí não quis dizer que era o rei físico, humano. Era um dos príncipes do inferno que comandava aquela região lá, aquele território, que tinha impedido o anjo de chegar até Daniel com a resposta. Então Daniel teve que esperar 21 dias. Veja que aqui em Marcos 5, aqueles demônios pediram, imploraram para Jesus: não tira a gente do nosso território, não. Não tira a gente aqui do nosso lugar, não. Porque se você tirar, a gente vai para onde? A gente não é hora ainda da gente ir para o inferno, eles dizendo lá, né? Não é hora ainda da gente ir para o inferno, então deixa a gente por aqui, deixa a gente ir para os porcos. Aí Jesus disse: pode ir. E eles foram para os porcos, mas não ficaram nos porcos. E os porcos caíram e morreram lá dentro da água. E eles pegaram outro rumo para as pessoas daquela cidade de Gadara, né? Então, lá mais adiante, aliás, voltando um pouco, mas o assunto aqui indo adiante, Daniel, ele teve também uma experiência. Ele começou a orar, e aí quando o anjo chegou, disse: Daniel é um homem muito desejado. Fazem 21 dias que a tua oração foi atendida. Desde que tu começou a orar, que a tua oração foi atendida. Acontece que os príncipes que habitam as regiões celestes nos impediram. Eles nos perseguiram e nos impediram. E por isso, Daniel, ainda teve que vir Gabriel nos ajudar para poder a sua oração ser atendida. E agora eu estou aqui porque nós conseguimos vencer essas potestades. Meus amados, os demônios territoriais, eles ocupam espaço, eles não são onipresentes. Então, eles ocupam espaços territoriais, eles têm os territórios dele. Algumas pessoas pensam que o inferno é uma bagunça. Amados, entendam, o inferno é um reino. E a Bíblia diz que nós devemos nos revestir de Deus para poder resistir às forças do mal, potestades, principados e hostes espirituais da maldade. Potestades são poderes grandiosos, assim, majestosos do mal. Principados. O inferno, ele não está desregrado, não. Tem o rei do inferno, que todos sabemos é Satanás. E lá tem também, na organização infernal, tem 7 príncipes. Esses príncipes, eles comandam o que nós chamamos aqui na Terra dos 7 pecados capitais. Você já ouviu falar dos 7 pecados capitais? Talvez seja um tema para um próximo assunto, né? Para um próximo vídeo. Os 7 pecados capitais. Então, são 7 príncipes. E aonde é que eles estão? Eles estão nas regiões celestes. Eles não estão no céu de Deus. Eles estão aqui na atmosfera. Então, quando você vai orar,
a sua oração sobe como brilhos preciosos diante de Deus. E aí o inimigo lá, ele vê e ele vai tentar de todas as formas impedir a sua oração. Tem cidades que é um peso, tem ruas que é um peso, entendeu? A gente sente que tem uma possessão demoníaca territorial por ali. E ele também pode fazer isso dentro das casas, nas pessoas. E é necessário que a pessoa entenda a palavra de Deus e se jogue na oração para poder se libertar, porque através da oração, do diálogo com Deus, o Senhor atende o teu pedido, atende o teu clamor, e aí o Senhor vai te dando vitória. Então existem demônios territoriais. Pensem nisso, se liguem nisso, entendeu? Olha só, no livro de Daniel, o anjo diz assim, o príncipe da Pérsia me impediu, o rei da Pérsia me impediu. Eram grandes comandantes de hostes satânicas que impediram aquele anjo de chegar a Daniel no tempo em que Daniel fez o pedido lá. Então, se ligue. O assunto desse vídeo é diverso. Oração, formas de oração. Então, primeiro, você acredite, você toma uma atitude e aguarde. Lembre-se que o endemoniado saiu até Jesus. Lembre-se que Jairo foi até Jesus. Lembre-se que a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. Tomaram uma atitude. E lembre-se que existem demônios territoriais, que quando você começa a orar, ele vai trabalhar dentro daquele território dele para impedir a sua oração, para impedir que você ore a Deus e a sua oração seja atendida. Aí agora eu quero trazer para você um mistério dos números. O número 21, de uma forma bem clara. Eu não vou entrar aqui em questões complexas. De forma nenhuma, não é a intenção desse canal, não é trazer estudos complexos, embora seja maravilhoso, mas aqui é trazer dentro da doutrina, do jeito que a gente dá a doutrina lá na Reviver, que a gente traz para cá, de uma forma assim, mais rápida, em poucos minutos para você assistir, mas que são dosinhas de doutrina, dosinhas de ensinamento, para você ir absorvendo e você ir praticando. Talvez você não esteja andando na igreja, talvez você não tenha tido tempo de ir para o culto de doutrina nas quintas-feiras aqui conosco, então a gente traz partes da doutrina, assim, tipo, bem resumido, mas que é muito, muito rico e importante, certo? Então eu vou trazer um mistério para vocês, para todos nós, do número 21, do número 12 e do número 3. Você sabia que esses três números, tudo é 3? Sabia não, né? Pois é. Então, é um mistério. Veja que Daniel orou 21 dias. 21 é o número da revelação de Deus. Por quê? 2 mais 1, quantos são? São 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, há um mistério nesse 21. É interessante você fazer campanhas de 21 dias. É interessante você fazer coisas assim, tipo, para criar um hábito, você repetir 21 vezes. Tudo isso é muito legal e muito importante para a nossa mente e também para o espiritual, entendeu? Então, há um segredo nesse número 21. Nós temos aqui, vez por outra, a gente faz a campanha dos 21 dias de Daniel. Nossa, mas é muito bom. É muito importante. E tem esse segredinho embutido, que 2, que é o 20, né? 2 mais 1 são 3. Então, 21, 2 mais 1 são 3. Eu espero que você entenda o que eu acabei de dizer. Então, tem muito mais mistério aqui para ser revelado, muito. Na prática, você vai praticando e vai tendo uma vida vitoriosa. Outro número. Tudo aqui no capítulo 5 de Marcos, viu? Leia o capítulo todinho. Você precisa ler a Bíblia. A minha intenção maior é que você leia a Bíblia. O número 12. Eu falei 21, 12 e 3, não foi? Então, veja agora o mistério do número 12. Dois exemplos. A filha de Jairo tinha 12 anos. A mulher que sofria com fluxo de sangue sofria há 12 anos. Então, esse número é citado pelo menos essas 2 vezes só nesse capítulo. Há mistério, tudo na Bíblia tem mistério, e ele se revela a nós. Então, vamos lá ao número 12. 12 tem o número 1 e o número 2, certo? 21 tem o número 2 e o número 1, né? Então, se você pegar só o número 2
e botar o sinalzinho de mais e botar o 1, então vai dar 3. Se você pegar o 12, então você bota o 1, o sinalzinho do mais e 2. 1 mais 2, 3 novamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você anda enxergando muito o número 12 nos lugares, ou se você vê o número 21, ou se você vê o número 2 e 1 assim, aleatório, então você saiba que o céu está querendo mandar mensagem para você se ligar, para você orar, para você buscar. Aí alguém diz, isso é besteira, não é besteira não. Que Deus fala conosco através de um passarinho, através de números, através de letras, através de pessoas. Deus fala através das árvores. Deus fala porque Deus é vivo e Ele está em todos os lugares, entendeu? Então é um mistériozinho, se você for inteligente, você vai se ligar aí e já vai começar a ficar observando esses sinais que Deus dá para quem? Para quem está orando. Por quê? Porque os demônios territoriais estão aí, tentando impedir as orações, lutando no território dele lá. Aí o Senhor fala conosco de várias formas. Se você começar entendendo o que Deus está falando, por falar nisso, agora que eu me liguei, olha as páginas da minha agenda. 11 e 12. No assunto. E esse assunto é de 2020, mais 2 de novo. E agora que eu estou falando com você, está em 21 o minuto do vídeo. É interessante, se liga aí nas coisas que o universo fala conosco, que o universo é Jesus. Jesus é Senhor de tudo. Muitas vezes o diabo está ali impedindo a resposta, aí você desiste. Não desista não, complete os dias que você prometeu ao Senhor. Complete nas campanhas que você fez. Né? Agora, o que é que impede a nossa oração? O que é que impede da gente cumprir as formas de orar que eu acabei de dizer, de citar aqui, que é acreditar, tomar uma atitude e aguardar. O que é que impede? Eu vou dizer o que é que impede. Os demônios territoriais estão lá para tentar lhe impedir, porque eles sabem que você é valente. Então, primeira coisa que impede é alimentar a nossa carne, com as obras da carne, né? Alimentar a carne e suas obras. Isso impede. Então, por exemplo, se você diz, eu vou jejuar, aí quando é no dia seguinte, não vou jejuar mais não. Você vai orar, você diz, não vou orar agora não. Aí quando pensa que não aparece uma coisa para você botar diante dos seus olhos, uma coisa ruim, uma coisa desagradável, um vídeo que não agrade a Deus e nem a sua mente, aí você vai alimentando os desejos da sua carne. Uma conversinha à toa, enfim, coisas da carne que todo mundo sabe, não precisa eu estar dizendo aqui, né? Então, primeira coisa que impede a sua oração é alimentar os desejos da carne. E a segunda coisa que impede a sua oração, deixar de agir, ficar quieto. Não vou não agora, vá. Com vontade ou sem vontade, vá. Com força ou sem força, vá. Faça o que você prometeu que ia fazer. Terceira coisa que impede a nossa oração, quando não é para a glória de Deus. Quando as coisas para a glória do próprio ser humano, quando a pessoa não quer glorificar a Deus, mas engrandecer-se a si mesmo. No vídeo da manhã, que esse daqui vai ser colocado às 18 horas, mas no vídeo de manhã eu falei sobre criança espiritual. Então, a criança espiritual, ela quer as coisas só para ela, para a glória dela, para ela aparecer. Então, isso impede a oração. Assista o vídeo, viu, das 6 da manhã, que é importante, muito importante também. O quarto... a quarta coisa que impede a sua oração é quando duvidamos. Então, quando você for orar, irmão, ore acreditando, não duvide, certo? Não duvide. Lemos que o endemoniado correu até Jesus. Duas coisas eu observei. Ele estava possuído, presta atenção. E logo quem o levou a Jesus foi os demônios. Ele estava possuído. Se ele estava possuído, quem foi que correu para Jesus para pedir que não tirasse eles do território dele? Os demônios.
Então, meus amados, não precisa correr atrás de quem está endemoniado, não. Se você verdadeiramente serve a Deus, eles vêm até você porque Jesus está em você, entendeu? E aí a libertação sem dúvida acontece. O diabo sabe o poder sobrenatural de Jesus que os poderia expulsar daquele território. O diabo sabia, né? Você pega a sua Bíblia e lê Tiago 2, versículo 19, que vai também te enriquecer aí, entendeu? Aí eu ainda vou completar, para isso aqui vai ficar longo, como eu falei, porque é um estudo e você vai precisar ler alguns trechos bíblicos. Perfil dos 3 personagens de Marcos 5. Ó. Primeiro, cemitério, lugar dos mortos, lugar do passado. Onde era que habitava o endemoniado? Nos cemitérios. Se você vive nessa região, se machucando com lembranças, possivelmente você está no território diabólico, onde ele é quem está dominando. Então, saia desse território. Expulse os demônios da sua mente. Livre-se do passado. Terceiro personagem, a filha de Jairo. Representa sonhos que morrem antes da maturação. Jesus deixou de fora os que conheciam a morte. Quando você vê além da matéria, você não desiste. Exatamente. Quando você consegue ver além desse corpo aqui, além da matéria, você não desiste, você vai em frente, você continua. Jesus deixou de fora os que não acreditavam, os que disseram, ela está morta. O Senhor disse, fica aí fora e só entra aqui quem eu quero entrar, porque eu sou a vida. Quem é você para dizer que conhece a morte? Você conhece a morte, mas não está conhecendo a vida que sou eu. Né? Então, terceira personagem é a menina, filha de Jairo. O cemitério, lugar de mortos. A menina, filha de Jairo, que eram sonhos que morrem antes de maturarem. E a terceira personagem, a mulher, que representa aquela que não podia gerar uma vida. Então, cemitério, sonhos mortos e quem não gera vida, quem não tem prosperidade na vida, quem não consegue gerar nada de novo na sua vida. Assim era aquela mulher do fluxo de sangue. Assim era o gadareno, que vivia no lugar dos mortos. E assim era a menina de Jairo, a filha de Jairo, que morreu antes de ter a maturidade, mas o Senhor trouxe de volta. O Senhor tirou o gadareno de lá do cemitério e a mulher Deus fez com que a mulher do fluxo de sangue ficasse curada. Tudo isso através da oração e da atitude. Então, meus amados, alegrem-se. O segredo está aqui, ó, na mente. A mente é o segredo. Ocupe a sua mente com Jesus. Se afaste dos zombadores da fé. Reviva. Saia daí, gere vida. Saia desse cemitério, saia desse lugar que os sonhos estão mortos, saia desse lugar que não gera vida. Levante-se, reviva. Vem para reviver, vem já. Vamos revivendo por aqui, vamos ficar gerando vida, crescendo, né? Somos o louco que se afastou da sua loucura e recebeu vestes limpas. Esses somos nós. Somos a menina que reviveu, dando nova vida aos nossos sonhos, versículo 41. Pegue lá Marcos 5. Então, no versículo 19 vai dizer assim, vai mostrar para você que você e eu somos aquele louco que antigamente estava de posse de Satanás e vivendo no cemitério, mas que agora recebeu vida nova e vestes novas. Nova vida, vestes novas. Nós somos também a menina que reviveu os seus sonhos, ressuscitou para crescer e fazer tudo o que tinha que fazer. No versículo 41, nos versículos 40 e 41, somos os pais da menina, orientados a não duvidar da glória do nosso Senhor. Aleluia! Nós somos aquele povo que o Senhor está constantemente incentivando, animando, alegrando. Você é esse povo. Sai da caverna, sai do lugar dos mortos, vem. Somos também a mulher que parou de sangrar para produzir uma nova vida, podendo gerar uma nova vida. Não dê poder às coisas mortas. Olhe com os olhos da mente. Isso mesmo.
Olhe com os olhos da mente e saiba que existem coisas além do que você está vendo com seus olhos carnais. Leia Provérbios, capítulo 23, versículo 7, Filipenses 4, do versículo 6 até o 8, leia Mateus, capítulo 9, versículo 23, leia Hebreus 11, 1. E, por favor, lembre-se, nós somos aquele louco que saiu da região da morte, que saiu do cemitério. Nós somos aquela menina que teve os seus sonhos renovados, ressuscitados. Reviva. E nós somos aquela mulher que podemos gerar vida. E além disso, você também é aquele pai e aquela mãe que estava chorando perto do corpo da criança. E o Senhor disse, não chore, porque ela apenas dorme. Amado, o seu sonho apenas está dormindo. Desperta ele. A sua vitória já está bem pertinho de você. Tome posse da sua vitória. Não deixe que os demônios territoriais impeçam você de crescer e de prosperar. Levante-se, fortaleça-se no Senhor. Glorifique ao Deus da tua salvação. Lembre-se que realmente você sozinho não pode nada. Você e eu não somos nada. Mas aquele que é, aquele que pode, aquele que tem, está com você. E ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. O Senhor jamais vai te lançar fora da presença dele. Alegre-se, tome posse dessa vitória, porque você, orando, acreditando, expulsando esses demônios territoriais, como é que você expulsa? Olhando com o olho da mente, sabendo que existe algo mais do que o que você está vendo, essa luta que você está vendo, o seu Deus é maior. Você só está olhando com seus olhos carnais, o olho da dor, o olho da dúvida, o olho do passado, o olho que você só faz você olhar para trás e se sentir pior. A partir de hoje, comece a olhar para frente. Você foi escolhida e escolhido para reinar com Cristo. Então, de derrotado você não tem nada. Tome posse hoje da sua vitória. Aprenda, volte esse vídeo e assista de novo. É muito rico esse assunto. Eu não posso dar ele explanado bem direitinho, porque iria aqui 2 horas, que é 1h40, o tempo que eu levo para trazer uma doutrina na igreja. Então, eu não posso levar esse tempo todinho aqui, agora, no momento. Mas isso que eu trouxe é o suficiente para alimentar você. Então, se fortaleça no Senhor. Guarda o teu coração, guarda a tua mente. E que o Senhor te faça brilhar, em nome de Jesus.